a nova natureza. A nossa natureza fala muito ao nosso respeito, indica origem, princípio e caráter. Se tratando do homem natural, essa natureza foi corrompida com a queda do homem no pecado e, consequentemente, sua origem, princípio e caráter foram afetados. Desta forma, inclina a nossa vida e coração para o egoísmo que destrói a vida pessoal, família e a nossa e carreira, ou qualquer possibilidade de uma vida mais digna, pois a natureza terrena tem como base a satisfação a si mesmo. Já a nova natureza, ela é primeiramente posicional, através do novo nascimento que provamos em Cristo Jesus. Somos declarados novas criaturas, onde progressivamente desenvolvemos uma nova natureza, que reflete uma origem, princípios e caráteres semelhantes ao de Cristo, tornando-nos mais altruístas, respeitosos e amáveis. Vejamos então essa noite como se dá essa nova natureza. Abra sua Bíblia em Colossenses, será o nosso texto base, capítulo 3, verso do 1 ao 17. Colossenses 3, do 1 ao 17. Diz assim então a palavra de Deus: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de terno afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado, é um só corpo, sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, encontramos um texto muito interessante
onde Paulo escreve a igreja de Colossos, ou de Colossenses, aos Colossenses, né? A carta é escrita aos Colossenses, aos crentes da cidade de Colossos. Nesta carta, Paulo, inspirado por Deus, Paulo escreve esta carta inspirado por Deus, com o intuito de refutar alguns erros doutrinários que vinham causando danos à igreja de Cristo, e consequentemente a isso, causava uma falha perigosa na vida dos cristãos. O gnosticismo era uma heresia doutrinária que afirmava que Deus é bom, mas a matéria é má. Com isso, negava a humanidade de Cristo e associava a um sincretismo religioso, no qual afirmava que a salvação da alma se dava por rituais cerimoniosos e a prática de culto a anjos e a experiências místicas. Diante dessa realidade, Paulo apresenta então o novo de Deus como solução para esta confusão religiosa. Somente no poder de Deus o homem se refaz por meio da nova natureza. Meus amados, o texto como um todo, nesse capítulo, ele tem esta ênfase em mostrar aqueles irmãos que estavam com uma dificuldade diante de uma filosofia, de um pensamento herético. Heresia traz a ideia de algo que se desvia da verdade, algo criado pelo homem, que vem como uma satisfação ou um desejo de satisfazer o coração do homem. Na grande verdade, se a gente observarmos, nós somos muito tendenciosos, e isso vem muito da nossa natureza terrena, essa natureza pecaminosa que nós temos, somos muito tendenciosos a buscarmos os nossos prazeres, a satisfação da nossa carne. E com isso, muitas vezes estamos numa igreja, nos dizemos ou nos intitulamos como cristãos, servos de Deus, mas vivemos uma vida à parte da igreja, uma vida que nós temos liberdade para fazer qualquer coisa do nosso corpo, sem se importar com o resultado que isso trará para a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, irmãos, ela está muito envolvida com o que nós somos, com a nossa natureza. O homem, ele é composto por duas partes: corpo e espírito, matéria física e a espiritual. É necessário então que nós andemos em equilíbrio, em comum acordo. Quando eu deixo de alimentar o meu espírito e alimento a minha carne, a natureza humana, a natureza terrena vai falar mais forte. E com isso o meu espírito irá perecer, irá sofrer as consequências. Então é necessário que nós encontremos um equilíbrio, e para encontrar esse equilíbrio é extremamente importante que nós possamos matar a velha natureza todos os dias. E como é que a gente mata essa velha natureza? Não fazendo o que ela quer, não dando a ela o que ela necessita para sobreviver, mas fazendo ela sufocar, ela entrar em um nanismo, criar nela uma necessidade na qual ela não pode saciar-se. Por isso, ela vai naturalmente deixando o seu poder sobre nós. Então, esta é a proposta que o apóstolo Paulo vem trazendo nesta carta, e a gente vai observar aqui como então acontece esta mudança, como nós podemos verdadeiramente provar e viver esta nova natureza. Primeiramente, devemos entender que a nova natureza causa mudança na nossa mente. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, o recebemos como único e suficiente Salvador, a partir daí vai começar
acontecer várias mudanças na nossa vida. E uma dessas mudanças será a mudança de mente. A mudança de mente concentra, então, os nossos desejos a uma dimensão mais elevada, na qual sentimos o maior prazer em satisfazer a vontade de Deus, em detrimento à nossa própria vontade. Quer dizer, vamos perder, vou colocar entre aspas aqui, muitas oportunidades, porque a partir do momento que eu recebo Jesus como Senhor, eu deixo a prática do mundo. O mundo não mais me satisfaz, eu não vou mais buscar satisfação neste mundo. Pelo contrário, a minha alegria, a minha satisfação agora é fazer a vontade de Deus. Ativando assim pensamentos elevados de reconhecimento e gratidão. Se nós pararmos para observar, colocarmos então a mão na nossa consciência, entendermos tudo que Deus fez por nós, todo o cuidado em ter enviado o seu Filho Jesus para sacrificar-se por nós, para pagar um preço pelo qual nós não poderíamos pagar, entendemos, irmãos, logo, rapidamente, que somos devedores de Deus. A salvação é de graça, ou é pela graça, mas não foi de graça, alguém teve que pagar. E foi Jesus Cristo que pagou com seu puro sangue. Alguém que não cometeu pecado algum, teve que morrer por nós pecadores, para nos trazer salvação. O texto, vamos lá para o capítulo 3, verso 1 e 3, e observarmos então essa mudança de mente, como é que ela acontece. Diz o texto: portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Se fortes ressuscitados. Temos aqui, irmãos, o verbo que significa ser co-ressuscitado. Isso quer dizer que nós estávamos em uma condição espiritual de mortos. Aquele que vive na prática do pecado, a Bíblia diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Então, se nós, em algum momento da vida, cometemos um pecado sequer, nós morremos para Deus. Nossa conexão com Deus se rompeu. Então há uma separação entre nós e o nosso Deus, que a Bíblia chama de pecado. O pecado faz uma separação entre nós e o nosso Deus, do qual nós não podemos, não conseguimos nos achegar a Deus, porque o pecado nos impede. Mas quando, por influência do Espírito Santo, reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos o nome de Cristo como único e suficiente Salvador, há então o início de um processo de mudança, porque passamos agora a pensar nas coisas do alto, de onde Cristo está e o que Ele fez por nós. O texto então diz que se nós formos ressuscitados, quer dizer, se nós passamos por esse processo de sair da morte do pecado para a vida nova em Cristo Jesus, se nós nascemos de novo, devemos então começar a buscar as coisas do alto. Então aí requer um certo esforço, uma dedicação nossa. Cristo fez a parte dele, nos salvou, estendeu a mão e nos tirou do lamaçal de pecado. A pergunta é: tendo saído desse lamaçal de pecado, tendo sido purificado, limpo, você vai voltar para a lama de novo? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, de banhar um cachorro, lavar o bichinho, passa um shampoo, passa creme, deixa o cachorro bem cheirosinho, e quando solta ele corre para o quintal e sai na areia, na lama, se suja todinho. Para ele aquele cheiro não é agradável, para ele aquele cheiro não pertence a ele. Então o animal tem o seu cheiro próprio. E às vezes nós, seres humanos, temos esta prática.
Deus nos limpa, nos purifica, e nós temos uma tendência de querer voltar para a lama, querer praticar o mal que nós vivíamos praticando no passado. Então é necessário entender que para fugirmos desta tendência que é natural da natureza terrena, devemos então buscar as coisas do alto. É necessário que a gente se esforce para olhar e observar aquilo que Deus deseja para a nossa vida. E para que a gente busque as coisas do alto, é necessário colocar ela em mente todos os dias, como diz no verso 2. Pense nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Enquanto estivermos presos, irmãos, aos desejos carnais, às práticas deste mundo, vai ser difícil nos livrarmos das amarras do diabo. Então é necessário buscar a Deus, é necessário passar a vida com os nossos pensamentos elevados, pensando nas coisas que agradam ao Senhor, viver de modo digno do Senhor Jesus. Lembra, irmãos, que Jesus Cristo esteve aqui neste mundo, e quando Ele esteve conosco, Ele deixou o exemplo para ser seguido. Ele foi tentado, assim como nós somos diariamente. No entanto, o que estava na sua boca, o que estava na sua mente, era a palavra de Deus. E Ele confrontou o inimigo, justamente através da palavra de Deus. E nós conseguiremos também dizer não para o pecado, dizer não para o mundo, dizer não para o tentador, quando nós pensarmos nas coisas do alto, buscarmos as coisas do alto. Assim encontraremos paz, assim encontraremos força, para que então possamos resistir até o fim, quando então o Senhor vier nos buscar. Verso 3 diz: porque vocês morreram, e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo. Que morte é essa que o texto se refere? Nós morremos para quê? Morremos para o mundo. Nós temos uma experiência que é o batismo. O batismo, ele tem uma simbologia, e a simbologia do batismo é justamente de quando você vai ser mergulhado em água, você está declarando a sua morte. Estou morrendo para o mundo. E então, quando você sai da água, você está renascendo para Deus. Então, naquele momento do batismo, é uma declaração pública de fé, que você está fazendo um compromisso com Deus, de não mais viver para este mundo, de não mais viver para satisfazer a vontade da sua carne, mas viver agora para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz o texto no verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos nele em glória. Aqui ele está falando da volta do nosso Senhor. Ele está trazendo uma referência de que quando o nosso Senhor vier manifesto nas nuvens, e nós seremos arrebatados juntamente com ele, teremos então uma transformação completa. Aí sim, seremos completamente transformados. O processo se inicia aqui e se concretiza nessa partida nossa para a eternidade. Então é necessário que estejamos galgando, caminhando em direção a este processo, vivendo este processo. Não tem como nós vivermos uma vida à parte de Deus, achando que em uma hora ou outra, por um acaso, Jesus volta e aí a gente resolve todos os nossos problemas e apaga o nosso passado e vamos viver uma nova vida. A nova vida se vive hoje. Com o novo nascimento, nós então devemos viver como novas criaturas. Assim é o desejo de Deus e é assim que Ele nos ensina através da sua palavra. Veja o que diz Romanos. Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto que Paulo escreve aos Romanos, ele chama a nossa atenção para que nós não mais voltemos à forma deste mundo, não andar mais em conformidade com este mundo. Tem uma frase que é muito comum, quando a gente quer justificar o nosso erro, a gente usa bastante, que é o seguinte: mas todo mundo faz. Quando você é pego em uma falha, em um erro, você tende a justificar sua falha, o seu erro, apontando o erro dos outros. Isso, irmãos, é uma característica muito adâmica, vem de Adão. Lembra quando Adão foi pego em falha, em pecado? Quando Deus perguntou: quem te disse que tu estavas nu, Adão? Adão sempre andou nu, sempre esteve naquela situação. No entanto, ele começou a se observar de forma diferente, porque os seus olhos foram desvendados para o pecado. Logo, naquele instante ele diz: a mulher que tu me deste me fez pecar. Ele acusa Deus e acusa a mulher. Se tu não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha pecado. Se essa mulher não existisse, eu jamais teria pecado. Então essa foi a justificativa que Adão usou, acusar outra pessoa. Eu só faço porque todo mundo faz. Irmãos, devemos entender que nós estamos neste mundo, mas desse mundo nós não somos. Vivemos neste mundo, mas numa perspectiva de um renovo, de uma transformação completa que o Senhor fará. Nos levará para habitar no novo céu e nova terra. E é necessário que a gente comece esse processo agora. Não esperemos uma transformação que vai acontecer completa, mas o nosso Senhor deseja que a gente já experimente essa transformação hoje. E para isso é necessário mudar a nossa mentalidade. Eu estou nesse mundo, mas desse mundo eu não sou. Não vou viver aprisionado a este mundo. Eu não vou seguir os padrões que esse mundo impõe como regras. Por exemplo, existe aí a regra instituída pelo mundo da moda. Tem que andar na moda. A marca tal é a marca da moda. Tal aparelho celular é o celular da moda. E aí muitas vezes nós somos levados ao curso deste mundo, a seguir os padrões deste mundo. Nós precisamos quebrar, irmãos, quebrar este vínculo, cortar esse cordão umbilical com este mundo e nos conectar com Deus, fazer parte desta nova natureza. Mas para isso, pense diferente, não se conforme com este mundo, mas pelo contrário, transformai-vos através de quê? Da renovação da vossa mente. Pense diferente, haja diferente. A gente só vai conseguir agir diferente quando começarmos a pensar diferente. Pensar em Deus em primeiro lugar e depois em nós. Muitas vezes a gente tem uma elevada autoestima e queremos sempre tudo para nós. Somos egoístas, egocêntricos. Temos uma visão extremamente focada na nossa satisfação pessoal. Entendemos, irmãos, que estamos aqui neste mundo com um propósito maior, que é glorificar o nome do Senhor. Foi para isso que Ele nos fez. Então é necessário que haja essa transformação, essa renovação da mente, para que então nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há uma palavra na língua grega que é muito usada no Novo Testamento, chamado metanoia. Essa palavra metanoia significa transformação de mente. É preciso renovar nossa mente para caminhar com o Senhor. Só podemos segui-lo se pensarmos como Ele. Você já teve a experiência de
ir para um lugar que você não tem muita noção do destino, não conhece muito bem o caminho, mas você quer estar à frente do grupo. E aí você começa a entrar em veredas, em caminhos que te desviam do caminho que vai conduzir aonde você quer chegar, ao destino. Então, é necessário que ali tenha uma voz de comando, naquele grupo tem alguém que nos conduza. E a voz de comando em direção ao céu é de Jesus Cristo. Ninguém foi ao céu a não ser Ele que de lá desceu. Somente Ele sabe o caminho. E Ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho. Ele é o único que sabe o caminho. Então é necessário que a gente siga os seus passos. É necessário que a gente esteja pensando igual a Ele, querendo fazer justamente o que Ele fez. E o que foi que Ele fez? Foi fiel ao Pai até a morte e morte de cruz. Esse é o exemplo que Ele nos deixa. Em segundo lugar, ou a segunda mudança que ocorre na vida do novo cristão, né? A nova natureza causa em nós mudança de coração. A mudança de coração reflete que nossas paixões não estão mais neste mundo, nem muito menos nos prazeres que este mundo proporciona. Antes, o nosso prazer está na lei do Senhor, e nessa lei nós devemos meditar de dia e de noite. Abra aí o texto, capítulo 3, verso de 4 a 11. Diz assim, do 5 ao 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É interessante, irmãos, nesse primeiro verso, versículo 5, ele manda: matemos esta velha natureza, essa natureza terrena, essa natureza que nós herdamos de Adão. É necessário que a gente faça morrer. E essa natureza, ela tem umas características. Quais características podemos ver nessa natureza? E aí essas características, elas estão ligadas e muito ligadas aos prazeres da carne. Que características são essas? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Temos, irmãos, uma grande, um pêndulo, né? Pendemos muito para satisfazer os prazeres da carne. Está aí um negócio que muitas vezes nos domina. A gente é seduzido, é provocado, cada dia surge uma novidade que nos atrai. E muitas vezes essa novidade que nos atrai tem uma tendência a nos focar para satisfazer os prazeres da carne. E muitas vezes esses prazeres estão relacionados à intimidade, ao relacionamento sexual e tantas outras áreas que são tão importantes, que Deus nos deu com uma santidade tão grande, mas que muitas vezes outro intuito de nos fazermos vistos e muitas vezes de provocar as outras pessoas. Então é necessário, irmãos, que nós façamos morrer essa natureza, não deixemos mais ela nos dominar, não sejamos nós instrumentos do inimigo para desviar ou qualquer que seja. Devemos sim ter uma vida consagrada a Deus, uma vida de santidade, uma vida de obediência. Diz o verso 6, por estas coisas, pela busca dos prazeres da carne, que o homem cria uma inimizade com Deus. E diz o texto, por essas coisas que vem a ira de Deus. É por vocês desejarem tanto satisfazer a carne de vocês, que vocês trazem ira para mim.
revolta, no sentido positivo da palavra, que Deus não se agrada destas práticas. Então é necessário que nós façamos morrer isto, porque estas práticas não são práticas de filhos de Deus. Diz o texto que a ira de Deus ela vem sobre os filhos da desobediência. Essas são práticas de bastardos, filhos que não foram recebidos pelo Pai, filhos que não são reconhecidos pelo Pai, são bastardos. Então é necessário que nós façamos morrer essa natureza para que possamos viver o novo de Deus e termos essa conexão com o Pai, agindo verdadeiramente como o Pai agiria, agindo com pureza e com santidade, vivendo o melhor que Deus tem para nos dar nesta vida. Ora, verso 7, nessas mesmas coisas andaste vós em outro tempo, quando vivias nela. Quem de nós, em algum momento que seja da vida, não já se entregou às paixões da carne? Não já praticou algo que hoje você tem até vergonha de dizer? Quem se vangloria, irmão, em dizer que usou droga, que se prostituiu, que fez alguma coisa má? Ninguém se orgulha disso, a não ser que você está lá no mundo e você é do mundo, então você tem orgulho dessa prática. Mas até mesmo no mundo, algumas das práticas são reprováveis, não são tão aceitas na sociedade, porque vivemos numa sociedade hipócrita, falsa. Então é necessário que haja essa pureza partindo do povo de Deus. O povo de Deus deve agir e andar em pureza. Verso 8 ele diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Aí ele vai aplicar agora algumas outras características do velho homem que também precisam ser abandonadas. Não só os prazeres da carne devem ser abandonados, mas também algumas características intrínsecas no homem. Quais são as características? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem. Para que a gente viva esta nova vida, para que a gente possa verdadeiramente viver o novo de Deus, é necessário tirar essa vestimenta, essa cobertura que a natureza terrena nos traz. E essa cobertura, consequentemente a ela, é necessário que nós arranquemos de cima, né? A palavra despojar traz a ideia justamente do ato de tirar uma roupa suja. Imagina você, por exemplo, passar um dia num trabalho pesado, sei lá, ser mecânico, mexendo ali com graxa, um borracheiro, rapaz, o camarada suja a roupa todinha, um pedreiro ali que está mexendo com massa, termina o dia e está todo empoeirado. Você tem o prazer de chegar em casa, tirar aquela roupa suja e tomar um banho, é claro, e vestir uma roupa limpinha, cheirosa. Então é esse o prazer que Deus quer que nós tenhamos, o prazer de tirar a vestimenta do mundo e nos vestir de forma espiritual, nos vestir com a vestimenta espiritual. E essa vestimenta espiritual não cabe nela, não há bolso nessa vestimenta que a gente possa guardar a ira. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele diz também que a indignação, muitas vezes nós nos achamos injustiçados, queremos então defender a nossa causa. Tenha cuidado, irmão. Faça a vontade de Deus, busque a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas nos serão acrescentadas. A maldade, praticar o mal. Ele diz aqui também a maledicência, amaldiçoar os outros. Às vezes nós estamos olhando para a vida alheia, desejando aquela vida para nós e dizendo que aconteça coisas más com a outra pessoa porque você não tem aquilo para a sua vida.
Meu irmão, a Bíblia diz que a gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não devemos ter ambição e desejo naquilo que não é nosso. Ore ao Senhor, peça a Deus, e se Deus, por bem, perceber que aquilo é bom para você, Ele vai te conceder. Mas se Ele não te deu, é porque Ele sabe que não será bom para você, porque Deus só nos dá aquilo que é bom para nós. Então tenhamos consciência disso. E Ele diz também que a gente deve evitar a linguagem obscena no nosso falar. É uma característica muito mundana, né? A pessoa que fala muito palavrão. Eu não sei se você tem essa cultura, você foi acostumado com isso. Tenho visto na minha trajetória de vida, muitas vezes os pais ensinando os filhos a dizer um palavrão. E acha graça, sorri quando o filho chama um palavrão pela primeira vez. Irmão, isso é terrível. Pela graça de Deus, eu vivi em uma casa, né, e fui ensinado que isso era feio, que isso não agradava. E eu me corrijo todos os dias. Eu tento, a cada dia, cuidar das palavras que profere da minha boca. É tanto que, por uma ocasião de desespero, de raiva, se sai uma palavra dessa, que a gente poderia chamá-la de palavra torpe, a minha família já estranha, os meus filhos, a minha esposa. Que é isso, pai? Porque não é da nossa cultura, não é do nosso costume, às vezes a carne fala mais alto. Então por isso que é necessário a gente matar essa carne, não deixar ela dominar a nossa vida, porque senão ela se torna uma prática comum e já não achamos mais feio um palavrão, não achamos mais feio falar coisas dessa forma. E o que é que acontece? A nossa imagem vai sendo manchada e vamos a cada dia perdendo a nossa ligação com Deus. Quando você poderia usar a sua boca para honrar e glorificar a Deus, que a sua boca deveria sair palavras que edificam, está saindo palavras de destruição. Destruição não só para o outro, mas para você também, porque está manchando a tua imagem e você vai perdendo a credibilidade. Então é necessário, irmãos, que nós sufoquemos isso, que nós tiremos de cima de si, nos despojando desta natureza terrena. E ele conclui dizendo que nós não devemos mentir uns aos outros. E essa é uma prática tão comum nos dias em que vivemos, né? Nós temos até um dia para mentira, né? 1º de abril, dia da mentira. Aí todo mundo faz questão de fazer uma brincadeirinha com mentira. Mentir para alguém. É só de brincadeirinha. Cuidado, irmão. Porque a Bíblia diz que quem é o pai da mentira é Satanás. E toda vida que a gente mente, a gente está sendo usado pelo nosso pai. Nosso não, né? Eu mesmo não. Né? O pai da mentira, daqueles que vivem na prática da mentira. Então fale a verdade, sempre. Busque esta prática na sua vida. Doa a quem doer, mas fale sempre a verdade. Verso 10, e vos revestiste do novo homem. Depois que você tirou a roupa suja, que você se despiu do velho homem, agora é necessário que você se revista do novo homem. E este novo homem, ele se refaz através do pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmão, quando o homem pecou, ele foi manchado. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tem em si características divinas que nós perdemos com o pecado. Então é necessário que nós retomemos essas características. Viver em santidade, ter uma vida baseada na verdade. Então essas coisas que são características divinas devem estar ativas em nosso viver, em nosso coração, segundo a imagem daquele que nos criou. Devemos buscar então nos parecer cada dia mais com Cristo, sermos semelhantes a Cristo. É por isso que somos chamados de cristãos, que significa pequenos cristos. Então nosso exemplo
deve vir de Cristo e devemos seguir este exemplo e deixar este exemplo para as outras pessoas. Verso 11: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, porém Cristo é tudo em todos. Então a nossa igualdade com Cristo, a nossa ligação com Cristo, a busca por viver esta nova natureza, vai nos fazer estar ligados com o Senhor. Lembra quando Jesus orou lá no Getsêmani, pedindo ao Pai que nos unisse a Ele, para que sejamos um, assim como Ele é com o Pai, sejamos nós com Ele. E para ser um com Cristo, é preciso nos revestir desse novo homem. É necessário abandonar as velhas práticas e viver o novo de Deus. Eu sou um novo homem, você, uma nova mulher, deve viver para a glória de Deus, exaltando o nome de Deus, porque assim o nosso Senhor começou uma mudança em ti, mudando a tua mente, mudando o teu coração, mudando os teus pensamentos e mudando os desejos que te trazem prazer nesta vida. E o maior desejo do cristão deve ser satisfazer a vontade do Pai. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel está proferindo estas palavras a Israel, e este profeta, proclamando estas palavras, ele estava dizendo àquela nação que ela precisava de uma transformação. Lembra como Deus endureceu o coração de Faraó durante aquele período que Moisés estava tentando tirar o povo do Egito? Deus tinha uma prova para aquele povo confiasse em Deus, que tudo que Deus estava fazendo tinha um propósito maior, que era salvar aquele povo, transformar aquele povo como um povo exclusivo dele. E Deus quer exclusividade, irmão. Deus não quer dividir o seu amor com outros deuses, até porque não existem, né? Mas nós criamos ídolos. E o desejo de Deus é que o nosso coração reine um amor onde Deus tem o primeiro lugar. Ame o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós já temos um amor elevado a nós mesmos, mas Ele pede que o nosso amor, que tenha o primeiro lugar em nosso coração, seja o amor a Deus, para que assim possamos viver este novo, o novo de Deus. Por isso Ele nos dá um novo coração, porque o nosso coração era endurecido por conta do pecado. Não tínhamos entendimento da importância de Deus, mas a partir do momento que aceitamos Jesus e recebemos como único Senhor, único e suficiente Salvador e Senhor de nossas vidas, esse coração é quebrado e um novo coração se refaz. E esse coração agora flexível, obediente, para fazer a vontade do Pai. Ele diz também que porá dentro de nós um novo Espírito, e este é o Espírito Santo que habita em nós. Este é o Espírito que Deus nos dá como garantia, como selo de que essa vida nova se completará na eternidade. Um coração novo, ele é necessário para que sejamos mais, não sejamos mais enganados, confiando nas paixões passageiras deste mundo. Em Jesus podemos confiar e por isso Ele em nosso coração deve reinar. Eu não sei quais paixões você tem desenvolvido, mas toda e qualquer paixão deste mundo é passageira. A única paixão e amor que permanece por toda a eternidade
é o amor a Deus. Ame a Deus acima de tudo. É interessante que o amor ele tem proporções diferentes. Por exemplo, eu tenho um amor pela minha esposa e tenho um amor pelos meus filhos. O amor que eu tenho pelos meus filhos é diferente do amor que eu tenho pela minha esposa. E o amor que eu tenho pela minha esposa, pelos meus filhos, é diferente do amor que eu tenho para com Deus. E cada um deles tem a sua prioridade, cada um deles tem o seu momento, cada um deles tem a sua forma. Mas devemos entender que o maior de todos deve ser o amor a Deus. Ele deve estar acima de tudo. Ah, mas eu amo a minha esposa. Ah, eu só não vou para a igreja porque o meu esposo, a minha esposa não vai. Aí por isso eu não vou para a igreja. Eu não vou servir a Deus. Eu já pedi a Deus, se Ele converter o meu marido ou a minha mulher, eu vou para a igreja. Não funciona assim. A salvação é individual. Se você entregar sua vida a Jesus, deixar que Deus mude o seu coração, possa ser que através do seu testemunho, do amor que você vai agora viver novo, você possa influenciar o seu esposo ou a sua esposa a entregar a vida a Jesus também. Às vezes nós criamos condições para com Deus que não são justas. Cada um responderá por si próprio. Por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se você não confia em Deus, em entregar primeiramente a sua vida a Deus, como é que Ele vai mudar a vida do outro? Que fé é esta? Confesse o nome de Cristo, entregue sua vida a Jesus, você vai ver a mudança que Ele vai fazer, primeiramente na sua vida. E essa mudança vai influenciar todos que te cercam, porque assim é o amor de Deus. Ele é transformador. Terceiro e último lugar, há uma mudança de atitude. Mudança de atitude. A nova natureza causa mudança de atitude. Versículo 12 até o 17, perdão. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo amado, de terno afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós perdoai-vos uns aos outros. A palavra de ordem aqui é revestir. Lembra que anteriormente ele manda se despir, e o despir-se do velho homem, juntamente com suas características envoltas ao prazer carnal, características envoltas à satisfação pessoal. E aqui então nós vemos esse novo vestir de Deus, né, esse revestir-se de Deus, com características que vêm do alto. Primeiramente, ele manda que nós nos revestimos como eleitos, como escolhidos de Deus. Sendo escolhidos de Deus, é interessante, irmãos, que a conotação desse texto aqui traz a ideia de alguém que foi escolhido para uma festa no palácio. Era um plebeu, é alguém da sociedade, um pobre, que foi chamado para uma festa no palácio. Que roupa eu vou usar para entrar num palácio? A gente não vive mais a monarquia e às vezes culturalmente está muito distante, né, essa ideia da nossa cabeça, mas nos tempos bíblicos, que existia ainda a monarquia, irmãos, se alguém fosse convidado para ir a uma festa no palácio, meu amigo, ele vendia até a casa dele para comprar uma roupa, ou mandar fazer uma roupa para poder ir para essa festa. Imagina só. Então, nós temos, por exemplo, aquela história da Disney, né, Cinderela, e aí ela tem um sapatinho de cristal, toda uma roupa pomposa para ir para aquela festa. É mais ou menos aquela ideia. Então nós fomos chamados a fazer parte de um reino, o reino celestial. Nós estamos prestes a ir para esta grande festa,
e precisamos então preparar nossa roupa. Com que roupa eu quero me encontrar com Deus? É claro que a roupa aqui é uma simbologia, é um pensamento. A ideia aqui é espiritual. Então fomos escolhidos, fomos eleitos. Para quê? Para nos vestir de forma santa. Revestivos como eleitos de Deus, santos e amados. Então essa vestimenta que nós devemos buscar para então entrar no castelo de Deus, ou no palácio do Senhor. É necessário também que haja uma mudança que essa roupa traz, que são características novas. Quais são essas características? Ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. É interessante que todas essas características, elas são vistas lá em Gálatas capítulo 5, quando fala sobre o fruto do Espírito. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Deus nos concede o seu Espírito. Nós passamos a ser a habitação do Espírito. E sendo a habitação do Espírito, o Espírito produz em nós, se dermos lugar a Ele, Ele produzirá em nós o fruto do Espírito. E esse fruto tem características iguais, semelhantes. Então veja que essa nova vestimenta é uma vestimenta espiritual. É estar cheio do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Ele diz então, quando estamos cheios desse Espírito, nós suportamos uns aos outros. E a ideia de suportar não é aquela que a gente pensa, não. Rapaz, eu estou aguentando essa pessoa, estou suportando. A ideia de suportar é de dar o suporte. Se alguém está caindo, eu estendo a minha mão, eu socorro aquele que é fraco na fé. Então, suportai-vos uns aos outros. Caso, por um acaso, não deve ser uma prática. Se por um acaso tenha motivo de se queixar de outra pessoa, assim como o Senhor perdoou, perdoe você também. Às vezes a gente quer que Deus nos perdoe de tamanhos pecados, tamanhas aberrações que nós fizemos neste mundo. E Deus perdoa. Mas nós não somos capazes de perdoar alguém que pisou no nosso pé. Não somos capazes de perdoar alguém que falou de uma forma que a gente não se agradou. É necessário, irmãos, distribuir o perdão. Assim como recebemos, devemos ter condições de levar esse perdão a outras pessoas. Perdoe mutuamente, continuamente. Assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor deve fazer parte desta nova natureza. Devemos amar uns aos outros. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, para qual também foste chamado em um só corpo, sede agradecidos. Tenha paz com todos. O cristão, ele é conhecido também como um pacificador. É alguém que gera paz, não é alguém que cria confusão. Então, às vezes a gente imagina que na igreja só tem ovelha, né? E ovelha é um bicho bom de se criar, é um bicho manso, é um bicho ordeiro, é um bicho que a gente tem muita facilidade de lidar. Mas não sei se vocês já viram como é o cuidado com bode. Rapaz, bode é complicado para criar. Ele pula cerca, o bode dá amarrada, o bode tenta... Você está dando alimento para o bode, ele vem destruir o prato que você está levando com comida para ele. O bode é bicho ruim. E às vezes no meio, né, da comunidade, se levanta alguns bodes. E aí fica difícil da gente criar bode e ovelha junto, né? Mas temos que tomar esse cuidado e observar quem são os bodes, quem são as ovelhas, e aí cuidar desse rebanho com amor. A ideia, irmãos, aqui é que haja paz, e que Deus seja o árbitro desta paz, que Ele esteja reinando em nosso coração. Isso quer dizer que as nossas atitudes serão baseadas de acordo com a vontade de Deus.
Ele diz também que nós devemos ser agradecidos por tudo que Ele tem feito por nós. Meus irmãos, quanta coisa boa o Senhor tem feito. Devemos perceber isto e naturalmente, irmãos, reconhecer também o bem que os nossos irmãos têm feito por nós. O bem que cada um de nós praticamos aqui. Deve cada um valorizar, reconhecer, respeitar, para que assim andemos em harmonia, para que assim sejamos, como diz aqui, fomos chamados para ser um só corpo. Não existe unidade se não houver união. É necessário que haja união entre nós, para que haja um só corpo. E assim habitará em nós ricamente a palavra de Cristo. E essa palavra será o nosso manual. Essa palavra será o nosso guia, nossa bússola. É através dela que nos guiamos. É a palavra de Deus que deve ter a última palavra. Às vezes a gente deseja fazer uma coisa e outra e coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus. E é importante entendermos, irmãos, que a vontade de Deus tem que ter a primazia. A última palavra é de Deus. Às vezes, passamos por situações difíceis desta vida e a palavra que nós ouvimos é: para ele não há mais solução, para ela não tem mais jeito. Lembra que Deus, Ele é um especialista em trabalhar no impossível. Quando o mundo disser que não tem mais jeito, aí Deus começa a trabalhar e transforma aquela pessoa numa pessoa completamente diferente. E é assim que Ele faz. Então, para que haja essa riqueza em nosso coração, para que nós possamos andar em novidade de vida, é necessário nos guiarmos por esta palavra. E nos guiamos nos instruindo e aconselhando os outros, em sabedoria e louvando a Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. E finalizando diz: e tudo o que você fizer neste mundo, tudo, fazei para a glória de Deus. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. Seja você um filho de Deus, seja você uma nova criatura, seja você este novo homem, esta nova mulher, apresentando ao mundo a nova natureza vinda de Deus. Concluindo então. Antes disso, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A promessa de Deus, para aquele que crê, para aquele que se converte, porque a palavra conversão é mudança de direção. Deus deseja que a gente mude a direção da nossa vida. Se você anda no pecado, em desobediência a Deus, volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. E aquele que se converte, ou que converte o seu caminho, que deixa o caminho mau e volta-se para Deus, Ele promete que ouvirá dos céus as suas orações, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Essa terra, irmãos, é o nosso coração. Precisamos ser purificados, retirados do nosso coração toda maldade, toda ira, toda maledicência, para que assim o nosso coração seja uma terra boa, para que quando a palavra de Deus penetrar nela, possa frutificar e assim gerar honras e glórias ao nosso Deus. Concluindo então, a nova natureza que temos em Deus é uma transformação completa e perfeita, assim como uma terrível lagarta se transforma numa linda borboleta, deixando de se arrastar neste mundo para alçar grandes voos,
olhando este mundo na perspectiva do alto. Assim sejamos nós, ao vivermos o novo de Deus, alcançando as alturas e prosseguindo para o alto. Efésios 4, 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Tire o velho homem de cima de si, que se corrompe segundo as suas concupiscências, os seus desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. O desejo do nosso Deus, irmãos, é que nós sejamos transformados, entreguemos a nossa vida confiadamente ao Senhor, para que Ele nos molde e nos mude, tirando de nós as características dessa velha natureza e nos revestindo de um novo homem. Um homem que se refaz, um homem que é caracterizado por sua santidade, por sua verdade. E que assim seja com cada um de nós.